Duas notas muito breves. Uma é para me congratular. Vocês já repararam todos que temos aqui dignatários, 2 membros do Governo e o Presidente da FCT, e estamos todos entre nós, porque eles também são cientistas como nós. E eu aqui há uns anos, meia dúzia de anos, fiquei com uma inveja enorme dos nossos colegas indianos, que um deles disse-me: nós somos o único país do mundo que tanto o Primeiro-Ministro como o Presidente da República ambos sabem calcular uma derivada. E eu comecei a pensar nos nossos equivalentes e achei que os indianos estavam nitidamente à nossa frente. Hoje temos este prazer de estar todos entre nós, o que é uma situação não rara em Portugal, mas relativamente rara por esse mundo fora. Isso é bom porque me permite, desde já, anunciar que entre nós cientistas, nós desacordamos com frequência, o caminho é iluminado pela dúvida, pelo debate contraditório, e eu permito-me, portanto, contradizer algumas das opiniões do Sr. Ministro e da Sra. Secretária de Estado e do Sr. Presidente da FCT. E por isso estamos em família, não haverá problema. Acho que eu inicialmente tinha ficado com a impressão que o convite muito amável que me foi dirigido, que era para falar de percursos da ciência, de falar do meu percurso. Depois percebi que não era, mandaram-me os tópicos de uma redação que eu tinha que fazer aqui, na minha incompetência enorme de tratar dos pontos todos. Algumas coisas estou ao corrente, mas a maior parte delas não estou. Eu achei que devia fazer uma coisa assim um bocadinho misturada. Os que me conhecem sabem que eu digo sempre a mesma coisa e, portanto, não vou adiantar muito àquilo que costumo dizer. Mas gostava de passar 5 minutos sobre o meu percurso pessoal, que é muito semelhante a todos vós. Também estive fora do país, tive 30 anos, alguns aqui estiveram até mais que eu, mas gostava de tocar 2 pontos da minha experiência profissional, do meu percurso, para tirar algumas morais disto. Eu vou arriscar ser paternalista, com certeza, e peço já desculpa por isso, mas pessoas da minha idade têm sempre uma certa tendência para o ser. A propósito, queria informar a Sra. Secretária de Estado que no Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, onde muito me honro de pertencer, somos todos abaixo dos 40 anos, somos todos parte da juventude, mas temos... peço desculpa por isso, os que me conhecem sabem bem que o meu enorme respeito pela autonomia intelectual e individual, e sabem bem também, com certeza, que se alguma estratégia existiu na reconstrução do Instituto Gulbenkian de Ciência, foi uma só máxima estratégica, que foi sempre empower the young. O futuro está nas vossas mãos, daqueles mais jovens, não daqueles menos jovens como eu, mas o futuro está nas vossas mãos. Mas para isso, evidentemente, tem que ter poder. E para isso é preciso que as instituições, a todos os níveis da organização institucional, transmitam, vos empower. E por isso eu peço desculpa do que vai ser um aparente paternalismo. Mas muito rapidamente, como sabem certamente, eu formei-me em medicina aqui, fiz o meu internato nos hospitais em medicina interna, fiz concurso para o que se chamava nessa altura internato complementar, mas depois queriam que eu fosse para a tropa e eu achei que não era boa ideia e fui-me embora. E tinha escrito a umas pessoas por esse mundo fora, aos 3 nomes grandes que eu conhecia na área que eu queria prosseguir, e os 3 explicando: eu sou um médico, nunca fiz ciência, não percebo absolutamente nada disto, mas queria ir para aí trabalhar. Bom, os 3 muito simpaticamente me disseram: venha, o que já faz uma diferença do que eram aqueles tempos com os tempos modernos, e eu acabei por ir para trabalhar no laboratório de Oren Miller. A única coisa que vos quero lembrar dessa minha experiência é que eu cheguei lá, não sabia nada, ele deu-me os livros para começar a ler, eu li lá o que tinha a ler, e ao fim de umas semanas fui ter com ele e disse: pá, so I know already a number of things, so why don't you give me a project? E ele disse: no, you don't know yet what you want to do? Não tenho ideia do que é. No, so you go around and you talk to people. You went around, talked to people, another 2 weeks, came back to him: I need a project, I'm losing my time. He said: no, see, if you don't want, you go around, talk more to people. À terceira vez que eu lhe pedi, ele disse-me: but you know, I'm not here to train technicians. If you want to be a scientist, you must know what you want to do.
é uma diferença considerável da maior parte do que se passa hoje em dia na maior parte dos laboratórios com os chamados orientadores ou supervisores em relação aos estudantes de doutoramento. Isto serviu-me de muito, esta lição. Serviu-me para o resto da vida, serviu-me muitas coisas, serviu-me nomeadamente no desenho do programa doutoral da Gulbenkian, que desde o princípio, desde 93, que mantém estas características. Os estudantes têm que saber suficiente para poderem produzir o seu projeto de doutoramento e para saberem defender, para já, com a direção do programa, mas, sobretudo, para poderem pegar um projeto e ir convencer alguém a pagar dinheiro por aquilo. Ir convencer um orientador a aceitá-los. Como, infelizmente, isso não está a ser feito assim de uma maneira geral, e eu peço desculpa de insistir neste ponto, que eu faço com frequência, o que quer dizer é que estamos, essencialmente, o que estamos a fazer na Europa, sobretudo agora que os estudantes têm que acabar o doutoramento em 3 anos, e, portanto, um orientador responsável, digamos, vai dar o projeto que ele tem a certeza que vai funcionar em 3 anos, e, portanto, vai dar uma coisa para fazer que é totalmente não inovadora, que é totalmente bread and butter, que vai proibir aquele estudante de doutoramento de ter uma invenção interessante. Ou seja, estamos a deitar borda fora o melhor da capacidade criativa na Europa, que está nas cabeças das pessoas que estão a fazer doutoramento. Porque eles estão a fazer os projetos dos orientadores. Isto acho que é muito grave. E por isso, perdoem-me, mas sempre que eu posso falar, eu falo disso. Acho que isto tem a ver com que os governos não querem pagar mais de 3 anos de bolsa de doutoramento. Acho, quer dizer, é lá com eles. We are taxpayers, we can vote. It's all what we can do. Mas que as universidades adotem essas práticas é que me parece extraordinário. Não é? É extraordinário. Proibir um jovem, no máximo da sua capacidade criativa, de pensar por ele próprio. Bom, eu depois de estar lá na Suécia, depois, já agora para vos dizer que a coisa funciona. Porque eu comecei a 1º de fevereiro e até o dia 8 de agosto desse ano famoso, 1972, faz agora 40 anos, já fez, eu não fiz nada que se visse. Trabalhei noite e dia, não fiz uma só experiência decente. Porquê? Porque não sabia o que eu queria fazer. Depois, no dia 8 de agosto, fiz a primeira coisa que funcionou e defendi tese de doutoramento, 1 ano e 4 meses depois. Porque sabia o que queria fazer, foi só andar para a frente. Bom, acho que isto ficou-me de lição. Depois, evidentemente, que mudei para outro sítio, mudei para o Instituto de Basileia, isto era no Instituto Carolense de Estocolmo, mudei para Basileia, e em Basileia havia um homem que se chamava Nils Jerna, que tinha criado o Instituto, e que me disse, you know, it's not difficult to be a good scientist. There are only 3 things. E eu, evidentemente, orelha guiada para saber. Espero que vocês todos, se ainda não sabem quais são as 3 coisas, também orelha guiada agora. First thing to know is what you want to know. E ele disse, pensei logo, olha, era o que me dizia outro tipo, isto é capaz de ser verdade. It's the first thing to know, is what you want to know. Then it's easy, costumava ele dizer. Then it's just to think about it all the time. Well, think about it all the time. Okay? Ou seja, não era que não pudesse fazer mais nada, era que aquilo não saía da cabeça, ou seja, que estava efetivamente interessado naquilo. And the third thing is a bit more complicated, he used to say, is, you know, it goes better if you, at every moment, you find the most acute continuation. The most acute continuation sometimes maybe drop the project. Sometimes maybe something else. But to find the most acute continuation all the time. Evidentemente que se eu olho para trás, talvez a primeira e a segunda eu tenha conseguido fazer o find the most acute, de certeza que nunca consegui. Mas enfim, mas acho que é tão semelhante estas duas coisas. É tão... Eu, do Nils Jerna, aprendi muitas coisas, mas aprendi sobretudo, e isso lhe estou profundamente agradecido, eu e muitos de nós, aprendi um modelo institucional
que de alguma maneira foi transplantado no IGC, depois de 98, e que é uma coisa totalmente horizontal, em que os cientistas são autónomos e fazem o que lhes dá na gana, desde que, evidentemente, paguem por isso. E como estamos a falar de percursos de ciência, evidentemente que isto de ter a liberdade de fazer blue sky research, exatamente o que nos sai da cabeça, também nos sai do corpo. E eu tenho um enorme attachment to diversity, porque sou biólogo. Os físicos têm-lhes um grande respeito, mas quem viu um átomo de hidrogênio viu-os todos. Ou seja, diversidade não há. Em biologia não é assim, cada ser vivo é diferente dos outros todos. Incluindo duas Escherichia coli que acabaram de sair da mãe que se dividiu. Mãe, não sei, mas da que se dividiu. Mas, portanto, tenho uma enorme devoção pela diversidade e, por isso, acredito que nem todos gostem desta coisa, ter a corda no pescoço sempre que se faz Blue Sky Research. If you do Blue Sky Research, nunca terá uma posição permanente, hoje em dia, nunca sabe se tem dinheiro para trabalhar no dia seguinte, nunca está sempre naquela pressão. Evidentemente que há muita gente, boa gente, que eu respeito imenso, que não quer seguir essas pressões. Pois, muito bem, pois, então, prefere o quê? Prefere ter um lugar permanente? Muito bem, então procura lugares permanentes das universidades, onde eles existem, mas não tem que dizer que é igual aos outros. E vice-versa. Ou quer ganhar dinheiro, por exemplo, que é uma coisa que eu research, então vai trabalhar numa multinacional. E aí faz o que lhe mandam fazer. Como num laboratório de Estado devia ser. Tem estabilidade. Ou seja, tudo tem um preço na vida. E esta coisa dos percursos, pois cada um de vocês tem que decidir qual é o percurso e qual é a inclinação que o vosso temperamento, a vossa formação, a vossa maneira de ser, os inclina mais a ser. Agora, não esperem ter lugares permanentes e dinheiro em Blue Sky Research, não esperem ter. Nem esperem fazer o que lhes apetece, se vão para um laboratório de Estado ou se vão trabalhar para uma multinacional, evidentemente. E, provavelmente, preparem-se para ensinar muito nas universidades, porque no resto do mundo, aqui em Portugal ainda não, mas já lá voltaremos às universidades, onde eu discordo bastante do Sr. Ministro, quer dizer, no resto do mundo já começa a haver uma diferenciação muito marcada, em algumas áreas da investigação científica, entre o que é investigação e o que é scholarship. A universidade precisa dos dois, mas precisa de scholars que ensinam, que não fazem investigação, que fazem scholarship, e precisa de investigadores que investigam, e que, na maior parte dos casos, buy out their time for research. From the teaching. Ok? Portanto, a diversidade é enorme e eu acho que cada um de vocês pode... Mas estas eram as duas morais que eu queria tirar da minha... Pois há outras coisas interessantes, sei lá. A certa altura, eu ainda era muito jovenzinho, verdadeiramente jovenzinho, tinha 32 ou 33 anos, deram-me um lugar de catedrático numa faculdade de medicina para criar um novo departamento, Head of Department. E eu fiquei todo contente, pela primeira vez ia ser Head of a Department. Cheguei lá, não havia department nenhum. Ou seja, havia 2 corredores enormes no hospital, mas não havia ninguém lá dentro. Era eu para começar o department. Ou seja, pela primeira vez na vida eu era head de mim próprio. Foi assim. Eu nunca tinha feito administração, nunca tinha feito gestão de nada. Só tinha feito a gestão dos meus ratos e das minhas coisas, mais nada. E aconselho-vos vivamente que, confesso-vos para começar, que hesitei muito. Hesitei muito. Quer dizer, vou meter nisto ou não vou meter nisto? Mas aconselho-vos vivamente de metam-se, porque se metem é porque há ali alguma coisa que vos encoraja a isso e a coisa vai correr bem. Lá foram dos melhores anos da minha vida. Começaram a encher aquilo de gente e de equipamentos e quê. Depois, evidentemente, o reitor estava sempre em cima de mim e o Dean da faculdade, porque eu estava no vermelho, como eu dizia. Estava sempre no vermelho, que é uma boa coisa para se estar. Quando se está a fazer alguma coisa, a montar alguma coisa, as autoridades não gostam disso, mas é sempre um bom sítio para se estar no vermelho. Bom, acabou o meu percurso na ciência e rapidamente queria-lhes dizer 2 ou 3 coisas em relação ao resto da redação. Eu estou bastante de acordo com algumas das coisas que foram ditas pelo Sr. Ministro, pela Sra. Secretária de Estado e pelo Sr. Presidente da FCT, porque também estou convencido que é uma boa altura para voltar para Portugal. Como ouvimos, há mais dinheiro na ciência hoje em dia do que havia ano passado e o ano passado mais do que o ano anterior. Os orçamentos estão a diminuir, mas as execuções são melhores.
O meu problema é que a execução não pode passar de 100%, a não ser que entre no vermelho. A não ser que entre no vermelho. Portanto, eu não sei a que nível é que estamos agora. Aqui, 98? 90? Não sei quanto é que temos ainda para... coisa. Não faço ideia. Mas é bom. Há mais dinheiro agora do que o ano passado, e o ano passado do que o ano anterior, e assim de seguida. Depois há estas posições FCT, que, sobretudo, eu quero felicitar o Governo por isso, sobretudo, são livres. You get one of those positions... You faz o que quiser com elas. E, sobretudo, pode negociar com as instituições, que é uma coisa muito boa, acho eu. Pode estimular a sua competitividade naquilo que os podem oferecer. Há mais tipos de apoio, há mais tipologias de contratos e de coisas. A ciência continua a ser, para além do CNCT, do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, a ciência continua a ter uma agenda mediática interessante e considerada por muitos excepcional na Europa. É uma coisa boa. A ciência em Portugal continua a ser uma atividade boa, como ela é vista nos médias. Eu nunca tinha percebido isto, até que começaram a aparecer trabalhos internacionais. Ainda esta semana passada ouvimos o Martin Bauer, da London School, a dar uma talk sobre o assunto. O respeito pela ciência, por assim dizer, varia em função da preparação e da literacia, do conhecimento científico de quem manifesta esse respeito. Para aqueles que não têm literacia científica nenhuma, a ciência é uma coisa muito valiosa, uma coisa importante. Para aqueles que têm muita literacia científica, a ciência é uma coisa valiosa e muito importante. Mas a curva é interessante porque é uma curva em U. Aqueles que têm assim e assim, acham que a ciência não serve para nada. Ou seja, os que são ignorantes e os que são muito sábios, ciência é o melhor do mundo. Agora, o pior é que a razão porque a ciência tem uma agenda mediática importante em Portugal é porque ainda estamos naquela parte dos ignorantes. Em geral, acho eu. Aquela partezinha do meio que a maior parte da Europa agora atravessa é que, de facto, as pessoas acham que a ciência que faz transgénicos e coisas horríveis que fazem mal à saúde. Assim. Bom. Mas mais razões para voltar para Portugal, que também já foram invocadas. Há uma série de instituições em todas as áreas de conhecimento, penso eu. Há uma série de instituições que got their act together, so to say, onde têm plataformas tecnológicas, onde têm serviços comuns, onde têm, algumas até já têm TTOs, Technology Transfer Offices, que têm um ambiente intelectual frutífero e, sobretudo, internacionalizado. Eu acho que muitos de vocês conhecem algumas dessas instituições e tenho a certeza que, se as conhecessem no dia-a-dia, todos aqueles que conhecem algumas destas no dia-a-dia, sabem perfeitamente que, se há alguma diferença entre estar na instituição onde vocês estão agora ou estar numa destas cá em Portugal, a diferença é para melhor em relação a cá. E não tenho medo de qualquer comparação. Temos menos dinheiro, mas temos mais sumo, mais intelecto, mais discussão, mais seminários, mais workshops e não sei o quê. Temos isso tudo. E acho que é uma coisa que vale a pena sublinhar. Temos PhD programs que muitos nos invejam por esse mundo fora. Que têm justamente essa atractibilidade dos estudantes saberem que nesses PhD programs vão fazer o que eles acham que devem fazer, a pergunta que eles querem fazer. Eu estive há pouco tempo a avaliar um PhD program não sei onde e o que começámos por fazer foi perguntar aos estudantes: what do you want to do? What do you want to do? And um a seguir ao outro disseram: eu primeiro quero fazer o meu doutoramento, depois quero fazer um postdoc, depois quero voltar. Ou seja, nenhum deles nos disse what you wanted to do. Eu acho que é a diferença dos nossos programas de doutoramento. É que as pessoas sabem o que é que querem fazer. Ou pelo menos ao fim do ano têm que saber se estão a embora. Acho que isso é uma coisa boa, porque atrai estudantes bons, que hoje em dia já não são só dos portugueses, sei lá, no programa corrente do IGC de 10, 8 são estrangeiros, mas as pessoas sabem, por ir sem, quais são os bons sítios para ir fazer doutoramento. E eu acho que continuamos a atrair muito bons estudantes nesses programas, há vários em Portugal, e que são programas que foram importantes na consolidação da ciência e continuam a ser uma boa razão para voltar. Ou seja, para aqueles que querem fazer Blue Sky Research, é simples. You get an investigator FCT position, you get an ERC grant, and you move. Okay? That's it.
Ainda por cima agora, com as leis portuguesas que o Sr. Ministro e a Sra. Secretária de Estado resolveram passar, you can complement your salary, que na investigadora FCT não é assim grande coisa, com money of your grant. Which is pretty good, não? Ou seja, para isso eu acho que não há que enganar, acho eu. Não sei, talvez haja outra... Certamente que há outras alternativas, mas não há muito que enganar. Eu acho que a vantagem... Quer dizer, vocês podem também ter uma posição semelhante à dos investigadores da FCT, cá pela Europa, ganharam o IRC e o para outro sítio qualquer. Ou seja, porque é que haviam de vir para aqui? Não, já vimos algumas das razões, mas eu acho que os estudantes, como já lhes disse, é uma boa razão. A autonomia é uma outra boa razão. A autonomia individual em momentos muito precoces da carreira. Evidentemente que para ter uma IRC tem que ter feito prova dessa autonomia, mas em Portugal é bom, até vir antes de concorrer ao IRC, porque assim dão prova da autonomia muito rapidamente. Acho que Portugal continua a ser dos países na Europa que dá autonomia a mais jovens. Sei lá, no IGC, e eu posso falar disto agora porque já não estou responsável, está a entrar em funcionamento a partir de janeiro deste ano, do ano que vem, um novo programa de dar autonomia, total autonomia, transformar em fellows autónomos, pessoas que acabam de fazer o doutoramento, que nem sequer fizeram postdoc. Portanto, há uma tendência no país, e felizmente foi uma das coisas boas que aconteceu com esta renovação enorme, com este crescimento na ciência, foi que, efetivamente, era preciso criar novos líderes, porque não havia muitos, e esses novos líderes, por necessidade, eram muito jovens, e isso criou um ambiente no país que possibilita a autonomização de jovens muito, muito precocemente. Isso acho que é uma vantagem em relação a outros países na Europa e por esse mundo fora. Mas, sobretudo, eu acho que o que é interessante é que voltar para Portugal, e eu posso-vos dizer por minha experiência pessoal, é o prazer, é o entusiasmo de participar nesta refundação da ciência em Portugal, da vida intelectual, que agora é de base científica, de fazer coisas que provavelmente são mais relevantes se forem feitas aqui do que se forem feitas em qualquer outro país do mundo, exceto outros que ainda estão menos desenvolvidos que nós. É esse aspecto de immediate reward, porque o que vocês fizerem se vê a consequência. É uma coisa muito mais acessível, certamente, aqui em Portugal, do que na maior parte dos outros países que eu conheço. Portanto, essa é talvez a razão principal. A outra, seriamente, também tem a ver com o crescimento do sistema científico e tecnológico nacional, que cresceu muito, como ouvimos o Sr. Ministro, nos últimos 20 ou 30 anos, e, portanto, que tem uma dinâmica própria, que é uma dinâmica que entusiasma muitas vezes, outras vezes também não, mas é uma dinâmica enorme e que está a mudar muitas maneiras de pensar e de viver neste país, e que noutros países, habitualmente, a dinâmica é de contração e é muito mais deprimente do que tem sido em Portugal até agora. Como já ouvimos também, eu acho que é uma boa coisa, há uma série de instituições e eu espero que mais tarde ou mais cedo a própria FCT apareça com iniciativas nessa área, uma série de instituições que começaram a cuidar de ter lugares para pessoas que fazem lateral mobility, que continuam na ciência, mas deixaram de ser investigadores de bancada, não querem ser group leaders, e então se não é group leader, então porque não? Muitos querem continuar a trabalhar, mas sem ter as responsabilidades de um group leader, mas outros querem fazer divulgação e ensino da ciência, outros querem fazer technology transfer, outros querem fazer grant administration, outros querem fazer direção de technological platforms das instituições, e esse corpo de pessoas começa a ser muito significativo no país, por comparação com alguns países mais avançados do que Portugal na ciência. Eu acho que em proporção já estamos muito mais bem nutridos do que outros países. Em relação a essas positions, são science-related, que são habitualmente detidas por doutorados, e que deviam sempre ser detidas por doutorados, mas que não são as pessoas que fazem diretamente a investigação.
Isso é outra das possibilidades no país. Evidentemente que há pessoas aqui muito mais qualificadas que eu para falar disso, mas dizem-me, eu tenho visto alguns exemplos, que seed money for startups até existe algum venture capital, e portanto estamos todos ansiosos que alguns de vocês venham contribuir nesse sentido também. Mas eu tenho que dizer aqui que nem tudo são rosas. Isto parece que eu estou aqui a fazer propaganda, mas longe de tudo serem rosas. A todos os níveis. Eu já vou falar das universidades e do meu desacordo com o Sr. Ministro, mas começando por falar das coisas que nós conhecemos, da FCT, por exemplo. Ou seja, depois desses anos todos, continua a ser extraordinário que o mecanismo de financiamento institucional mais pesado que existe na FCT, que são os chamados laboratórios associados, que é um mecanismo de financiamento. Eu não sei se vocês sabiam disto, mas os laboratórios associados não são instituições, são um mecanismo de financiamento, um instrumento de financiamento. Continua a não ser competitivo. Os laboratórios associados foram criados por convite individual do Sr. Ministro e financiados por mecanismos que sempre nos escaparam a todos, quem é que recebe mais, quem é que recebe menos. Isto continua assim. Eu acho que não pode continuar assim. Sei lá, o presidente da FCT, o professor Miguel Seabra, também acabou de dizer que as avaliações têm que melhorar e temos que introduzir boas práticas. É inaceitável que os conselhos científicos, por exemplo, que existem na FCT, que os membros desses conselhos científicos possam concorrer às grandes da FCT. Isto é inaceitável. Tem que acabar uma vez por todas. Como o professor Miguel Seabra disse, que está perfeitamente consciente destes problemas, é preciso melhorar a avaliação, é preciso introduzir boas práticas, é preciso que a coisa melhore. E para ser verdadeiramente competitivo e aberto e transparente, o sistema tem que ter uma avaliação intocável e tem que ser sempre competitivo. E como eu ouvi há uns tempos da parte do Sr. Presidente da FCT, do professor Miguel Seabra, enquanto que a taxa de aprovação de projetos entre os 10% e os 15%, por aí, a taxa de aprovação de bolsas de doutoramento e pós-doc anda nos 40%, baixou um bocadinho, mas anda aí. A taxa de aprovação de centros FCT e laboratórios associados está nos 80%. Como veem, há aqui distorções absolutamente inaceitáveis. Eu não faço exercício, infelizmente para mim. Faço todos os dias, porque moro num segundo andar alto por trás da Sé. Mas, tirando isso, é só aos fins de semana, quando estava um tempo que faço um bocadinho de jardinagem. E aprendi que isto de mondar e podar é essencial para que a coisa arrebente bem na primavera. É agora nesta altura. O sistema científico e tecnológico nacional cresceu exuberantemente com todos os verões e primaveras cantantes desde há 30 anos e nunca foi podado. Nunca foi podado. Nunca foi mondado. Eu acho que enquanto não percebermos que isto tem que ser podado, eu ouvi uns números há pouco tempo que me aterrorizaram. Que em Portugal haveria atualmente entre 24 a 25 mil doutorados. Eu não conheço as estatísticas exatamente, mas deve andar por aí. Destes, só 300 e poucos estavam a trabalhar em empresas. E só 180 ou 200 tinham criado as suas próprias empresas. E eu perguntei, então onde é que estão os outros? Os outros 24 mil, pois estão aí pendurados no sistema. No sistema. Nas universidades, com bolsas renovadas, continuadas e não sei o quê. Pois é. Já vimos onde é que está o problema. Como ouvimos, o tecido empresarial não recruta muitos doutorados, pois então se não recruta, temos que criar as empresas que o recrutem. Nós próprios. Enfim, eu não tenho aqui receitas para ninguém, estou-lhe só a dizer qual é. Esses 24 mil estão pendurados, nomeadamente nas universidades. E é aqui que eu estou em desacordo com o Sr. Ministro. As universidades não os penduram todos, mas penduram a grande maioria. Ou seja, a grande maioria da ciência e tecnologia portuguesa é feita nas universidades. E este é o problema. Porque não há, posso estar errado e peço ao Sr. Ministro que me corrija imediatamente, que me guarde a palavra, não há incentivos do Governo para a investigação nas universidades. Onde se faz a maior parte da investigação no país.
As universidades são pagas por cabeça de aluno, a preço fixo, independentemente do output científico de cada universidade. Isto, enquanto não mudar, a ciência e a tecnologia nacional vai ser difícil que isto avance. Porque, efetivamente, se a maior parte é feita e não há incentivo do governo para a qualidade da investigação e para o volume da investigação, então aqui há uma coisa de contraditório. Pior ainda, são raras as exceções em que eu, pelo menos, conheço, em que haja incentivos internos das universidades para a investigação e feita. Há alguns casos, honrosas exceções, mas na maior parte dos casos as próprias universidades não incentivam a investigação, querem que os tipos lá estejam a dar umas aulas. E muitas vezes até os que fazem a investigação são um nuisance, porque não gostam muito de dar aulas e porque andam para ali com umas complicações dos projetos e não sei o quê. É um problema. Eu acho que as universidades estão, e ainda bem que eu digo à frente do Sr. Ministro, porque não gosto de dizer as coisas por trás, acho que as universidades estão em necessidade de profunda reforma, urgente necessidade, nomeadamente no que toca ao desenvolvimento da ciência e tecnologia nacionais. Outra coisa que é interessante e que tem a ver com problemas também que podíamos assacar ao Governo, mas não só ao Governo. Toda a gente nos diz, desde há muitos anos, mas agora também, que isto do Blue Sky Research é uma coisa muito interessante. Como dizem os diretores e os responsáveis da tutela de alguns laboratórios de Estado, tenho lá 200 investigadores que não fazem nada, são totalmente inúteis, produzem os papers. Okay? Como todos nós já os ouvimos dizer isto. E toda a gente diz, o Ministro da Economia, os secretários de Estado respectivos, nos jornais, toda a gente diz, Portugal produziu muito na ciência, mas é uma ciência que não contribuiu para o tecido produtivo. E eu costumo lembrar de uma coisa que diz o Sidney Brenner com frequência, que diz, you know, if we want to solve our problems, what are the approaches we have? And then he lists them. Magics we know doesn't work. Religion is unreliable. So the only thing we have left is science to solve our problems, which is, I think, reasonably assumption or conclusion. E, portanto, eu estou habituado a essa ideia, que os cientistas resolvem problemas. Então, quando me vêm dizer isto, não sei o quê, coisa, não contribui para o tecido produtivo e tal. Então, mas qual é o problema que querem que a gente resolva? Perguntamos nós ao Sr. Secretário de Estado ou Ministro da Agricultura. Querem que resolvamos o problema dos eucaliptos, por exemplo? Eu estive há pouco tempo num conselho científico em que a discussão tinha de uma proposta tecnológica submetida ao Conselho Científico, era que, de facto, era estudar a genética dos eucaliptos de tal maneira que se derivassem eucaliptos que cresciam mais grossos e menos altos, em vez de ter esses eucaliptos que crescem muito fininhos e muito altos, que não servem para nada. É esse o problema principal, ou o problema principal está na aquacultura e temos que inventar a maneira que as trutas cresçam em 3 dias? Qual é o problema? O que é que nós precisamos fazer? Digam-nos. Nunca nos disseram. De cada vez que a gente pergunta, não nos dizem. Então, estamos todos aqui. Se algum de vocês está interessado em vir colaborar no desenvolvimento da economia portuguesa, pois ninguém vos vai dizer em quê. Evidentemente, vocês são livres de propor, que é um dos problemas graves da FCT. É que mistura nos mesmos concursos Blue Sky Research com desenvolvimento tecnológico, que é um dos problemas graves da FCT. Tem que ser separado. Tem que haver concursos para projetos tecnológicos e concursos para Blue Sky Research. Porque senão as duas coisas não são co-avaliáveis, são diferentes. Tem que haver essa distinção e ainda não há, pelo menos na medida do que nós queríamos. Eu já não sei há quanto tempo é que estava a falar, mas isto está atrasado 2 horas já, portanto, não sei. Não, acho que ainda tenho mais 1 minuto para acabar. Eu não sei se vocês já viram um slide que agora a maior parte dos nossos colegas suíços mostra no princípio dos seus seminários, que é um plot entre o número de prémios Nobel por milhão de habitantes e a quantidade de chocolate consumida por ano em quilos. Há uma correlação muito boa, não sei, não havia calculada, mas anda para aí por 0,7, 0,8, um R0,8, entre os dois. Evidentemente que a Suíça é o melhor nas duas coisas.
Na última vez que eu vi um desses seminários, vários de vocês estavam presentes, o speaker também disse, yeah, don't worry, Portugal is still out of the map, but I brought some chocolate. Ou seja, porquê é que eu estou a falar disto? Eu estou a falar disto porque, impressionado também com os 500 portugueses cientistas que estão no Reino Unido. Eu não sei se toda a gente sabe isto, mas eu trabalhei há uns anos e fiquei a saber. E hoje já o número é superior. Entre 1 e 2 por cada 100 habitantes da Suíça, por cada 100 suíços, a gente chama Suíça a todos, são cientistas estrangeiros a trabalhar na Suíça. Não sei se sabiam isto. É o país da Europa, certamente, que tem uma massa maior de cientistas importados. É verdade, eles são poucos, querem fazer muita ciência e têm que trazer os cientistas de outro sítio. Mas anda entre 1% e 2%. Há muitos anos já. E não é espantoso, não é espantoso, nestas condições, que sejam de longe o país da Europa que é mais competitivo em ciência. Em todos os indicadores que vocês queiram, são os tipos sempre que vêm à frente. Porque têm muito boas instituições e porque vão buscar os cientistas onde eles estão. Os bons. Onde eu quero chegar com isto? Já se falou aqui várias vezes da globalização, da coisa e tal. Eu acho que é extremamente interessante que estejamos aqui a discutir estas coisas todas em português. É extremamente interessante que haja uma PARSUC, uma PAPS e o FIP e isso tudo. E que estejamos aqui em casa. E que estejamos aqui para o Natal. E que se possa ter qualidade de vida. Eu, amanhã à noite, vou comer rabanadas e bilharacos, que vocês com certeza também. Mas, enfim, isto é tudo muito interessante. Mas Deus nos livre, diria eu, o menino Jesus nos livre, se nós pomos a nacionalidade à frente da ciência. Não podemos pôr. Ou seja, como já ouvimos, se no concurso para o investigador FCT o melhor não é nenhum português, mas é um estrangeiro, vai ser um estrangeiro. Da mesma maneira que vocês, onde estão, também competem favoravelmente para as posições e para as grandes que lá estão. Ou seja, eu tenho o maior respeito, sinceramente, por o que está, por as vossas iniciativas, por o que está a acontecer em Portugal, por esta... Eu digo-vos que de todos os meus colegas que fizeram os últimos 10 ou 15 anos da ciência portuguesa biomédica, que eu conheço bem, alguns deles, eu acho que em todos se encontra essa enorme generosidade de voltar para Portugal para mostrar que aqui também se faz bem. Isto tem muito de nacionalismo. Tem muito. E eu tenho-lhes o maior respeito por isso. E terei a todos vós que façam a mesma coisa. Respeito e agradecimento. Agora, tem que ser na devida proporção. Porque a ciência é outra coisa. Está antes disto tudo. Porque senão parece o Scolari quando foi da Seleção Nacional. Muito obrigado.